Boa noite, meus irmãos. É um prazer imenso estar aqui no canal do Centro Espírita Ivone Pereira, na qual tenho um apreço, um carinho enorme por pessoas que ali trabalham, como a Dona Diva, a Luciana, o professor Evandro, o Luiz, Rosicler e todas aquelas pessoas que nos tratam muito bem quando vamos lá levar um pouco do Evangelho do Cristo. Hoje a palestra vai ser de uma forma diferente, mas eu tenho certeza que o conteúdo em si vai sobressair, porque falaremos um pouco dos ensinamentos de Jesus. No título de hoje da palestra, vamos falar sobre o poder da fé, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de 1 ao 5. Mas antes de falarmos desse capítulo e desses itens, eu sempre gosto de abrir os nossos estudos, as nossas palestras, falando um pouco da transição planetária. Digo que muito se fala sobre transição, mas pouco se explica o que é transição planetária. O que está acontecendo com o nosso planeta, né? De tantas mudanças e modificações. Volto a dizer que transição vem da palavra modificar e planetária de planeta. Então é a modificação do nosso planeta. Às vezes a gente acha que a escala evolutiva está só para o espírito. Não é bem assim. A escala evolutiva está também para os planetas. Deus cria na mesma proporção os espíritos e os planetas. O nosso planeta Terra, ele já foi primitivo, é provas e expiações e está caminhando para a regeneração. E para que aconteça essa troca, essa evolução planetária, é preciso remover algumas características de provas e expiações para a aquisição das características do mundo de regeneração. Por isso que às vezes a gente vê tanto acontecimento no nosso planeta, né, tantas modificações. Eu gosto sempre de comparar que o nosso planeta é como se fosse nossa casa, né? Vamos dar um exemplo que a gente vai reformar a nossa casa. A gente vai colocar ela mais bonita, mais arejada. O que vai acontecer? A gente vai colocar ela melhor, mais bela, mas a gente precisa fazer uma mudança nela. E nessa mudança, a gente vai ter que empurrar os móveis, a gente vai ter que cobrir os móveis, a gente vai às vezes pintar o chão, pintar os móveis, uma sujeira, uma bagunça. Só que uma bagunça necessária para que esse planeta, para que essa casa possa estar melhor, mais bonita, com uma característica nova. Então, é a mesma coisa com o nosso planeta. Mas, Lucas, é preciso a gente ficar com medo? Não. Devemos ficar em alerta. Devemos abraçar essas oportunidades que estão batendo na nossa porta. Oportunidade de reconciliação, oportunidade de perdão, oportunidade de amor, oportunidade de caridade, para que possamos, juntamente com o nosso planeta, segui-lo rumo à regeneração. Volto a dizer, depende de nós também, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para acompanhar o nosso planeta nessa estrada evolutiva. Eu gosto de falar sempre 3 livros que pode nos colocar algumas informações, passar algumas informações sobre a transição planetária. Primeiro, Os Exilados da Capela, um livro muito interessante, bem antiguinho, mas de um conteúdo sensacional. O segundo é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos e pelo Chico, que fala sobre a transição do nosso país, né? Não a questão planetária, mas sim a transição, a modificação do nosso país. E por último, o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. Então essas 3 obras nos coloca, nos resume, nos sintetiza muito bem o que é a transição planetária. Tem outras obras, mas eu acho que essas 3 podem ser algumas obras de início para entendermos um pouco mais de transição, de modificação planetária. Volto a dizer, é de se assustar? Não, é de ficar em alerta. Não é de ficar com medo, mas sim de nos movimentar para que possamos ver as atitudes equivocadas que tivemos, os pensamentos que em uma hora foi infelizmente infelizes, né? E que hoje podemos ter novas atitudes, novos pensamentos, novas convicções e que possamos acompanhar o nosso planeta rumo à regeneração.
beleza? Então, agora vamos para o estudo proposto, o poder da fé, né? Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1 a 5, capítulo intitulado A Fé Transporta as Montanhas, né? E antes da gente entrar nas considerações de o porquê ter fé, de como é a fé, devemos saber o que é fé, né? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que fé é uma confiança total em alguém ou em alguma coisa. E é interessante que já no dicionário a gente já vê a palavra confiança. Por quê? Porque nesse primeiro momento eu gostaria de explicar e sintetizar que muitas vezes empregamos a palavra fé num local não apropriado. Mas como assim, Lucas? Às vezes a gente acha que fé é um sentido ou uma crença religiosa. E fé não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar, porque isso significa uma crença religiosa. Fé é uma confiança, uma entrega, uma doação, um relacionamento que a gente está dizendo com Deus. Gosto muito de fazer essa brincadeira que algumas pessoas perguntam se outras têm fé, né? E essas pessoas respondem: "Ah, não tenho fé não", interpretando a fé como uma crença religiosa. Aí a gente pergunta: "Mas você anda de avião?" Aí a pessoa fala: "Ando normalmente", né? Aí interessante, por quê? Porque se a pessoa anda de avião, então ela confia naquele piloto de levar ela de um local a outro sem acontecer nada, não é? E o que é fé? Fé não é confiança total, então temos fé naquele piloto. Temos fé que ele nos leve a um outro local que não possa acontecer nada. Então, devemos, nesse primeiro momento, desmistificar esse pensamento que fé tem alguma coisa a ver com crença religiosa, né? Fé tem a ver com confiança, fé tem a ver com relacionamento, fé tem a ver com entrega. E vamos observar aqui esse relacionamento, como diz o título, o poder da fé com Deus. E vamos observar que lá no Antigo Testamento, Elias já nos colocava um exemplo muito interessante sobre a fé. Porque Elias foi colocado duas torres, e na qual, se aquela acendesse, era o verdadeiro Deus, vamos dizer assim, resumindo um pouco a passagem com Elias, e ele mesmo assim molhou 3 vezes aquelas torres e depois achou fogo e pegou fogo. Por quê? Porque ele tinha a certeza, ele tinha a confiança total em Deus. E é interessante que lá em latim, a palavra fé vem de fides. Fides significa fidelidade, a essência da palavra fidelidade. Então, a palavra fé vem de fides, fidelidade, esse relacionamento com Deus, essa confiança total na divindade. Lá no Consolador, na questão 354, Emmanuel nos traz a definição de fé. E é interessante que ele nos coloca em 2 parágrafos essa explicação. Primeiro ele diz que, pergunta é, a definição de fé, e ele fala que é ter no coração a luminosa certeza de Deus, ultrapassando qualquer âmbito religioso, de uma crença religiosa. Olha que interessante. Ali ele coloca que é uma confiança total, um relacionamento com Deus que é muito maior de qualquer crença religiosa. E ele ainda conclui: quem alcança a fé, né? Quem consegue ter fé, consegue não mais dizer eu creio, mas sim eu tenho certeza. Porque quando a gente fala eu creio, a gente pode ter um pensamento duvidoso, pode ser titubeante. Já quando eu falo eu sei, eu tenho certeza, eu tenho um pensamento correto, eu tenho um pensamento linear, reto, sem ter um outro sentido ou sem ter um equívoco nesse pensamento. Então, se a gente perguntar para um espírita, o espírita crê na reencarnação? Não. O espírita sabe, tem certeza da reencarnação. E é interessante a gente falar sobre fidelidade, sobre relacionamento com Deus, né? Que fé significa relacionamento com Deus,
A gente vai nas cartas, né, de Paulo, lá, né, falando diretamente da primeira carta aos Coríntios, ele diz uma frase muito interessante, que essa frase, por muito ser colocada em vários locais, em várias situações, por algumas pessoas, assim, em momentos assim que não combina e tal, ela ficou meio que proverbial, então a gente não vê, às vezes, um sentido, né, daquela frase. E é interessante que na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que Deus é fiel. Olha que interessante. Paulo diz que Deus é fiel. E a gente diz sobre o relacionamento de nós com Deus. E quando dizemos relacionamento com Deus, é preciso de que há um trabalho mútuo, um trabalho dessas duas partes, né? De nós e com Deus. É igual um relacionamento com uma outra pessoa, né? Não precisa ter fidelidade, né? Não precisa ter companheirismo, não precisa ter solidariedade, amizade, resiliência, sim, e é juntamente com Deus. Só que com Deus, dele para conosco, a gente só vai ter o mínimo. Sabe o que é o mínimo? O melhor. O mínimo é o melhor para a gente. Então, nós que devemos trabalhar para estreitar o contato, esse relacionamento com Deus. E a gente tem que parar e analisar que se é tão difícil o relacionamento com uma outra pessoa, imagina com Deus. Né? Porque às vezes a gente coloca, né, a gente tem, né, aquela síndrome de bebê. O que é síndrome de bebê, Lucas? Né, quando a gente tem um relacionamento com o outro. É síndrome de uma extensão daquela pessoa. Às vezes, porque o bebê tem a extensão que é a mãe. E a mãe é a extensão dele. Ele se alimenta, ele sobrevive ali com a mãe, então é uma extensão daquele bebê. E às vezes algumas pessoas acham que outras é a extensão delas. Como assim? Porque tem que ter as mesmas opiniões, os mesmos gostos, as mesmas convicções, as mesmas atitudes. E não é bem assim. Somos todos diferentes. Né? Agora você imagina, se é tão difícil ter um relacionamento com outro, imagina com Deus. Devemos sempre ter essa separação que Ele é o absoluto e nós o relativo. E dentro dessa carta, Paulo nos traz que Deus é fiel. Então mostra a fidelidade de Deus para conosco. Desse relacionamento criador e criatura, a fidelidade. Porque Deus é fiel conosco. Agora, o mínimo de Deus para conosco é o melhor. Agora, o que devemos sempre trabalhar, se no relacionamento precisa da força de duas pessoas, né, de dois espíritos, vamos dizer assim, e se Deus é fiel a nós, ao nosso relacionamento com Ele, nos dá sempre o melhor para a nossa evolução, para remover as nossas mazelas e dificuldades, cabe a nós rever como está o nosso relacionamento com Deus, que é o significado da fé. Confiança total em Deus. Então, cabe a nós ter esse trabalho de como eu estou tendo as minhas atitudes, os meus pensamentos, para que eu possa sempre estreitar, sempre ter aquele relacionamento com Deus o mais perto possível. Aí cabe ao nosso trabalho íntimo. Aí cabe a remoção de dificuldades, a remoção dos nossos vícios, das nossas mazelas. Então é muito interessante que Deus é fiel a nós. Mas e nas nossas atitudes? Somos fiéis a Ele? Somos fiéis ao projeto que Ele nos coloca de nos colocarmos sempre na estrada da evolução? Será que damos um pouco, né, menor na proporção dele esse relacionamento? Será que fazemos a nossa parte nesse contato com Deus? Então devemos fazer essa reflexão, porque o poder da fé é o poder da confiança em Deus, desse relacionamento com Deus, sendo que de lá para cá é o melhor que Ele vai nos dar, nos proporcionar para a nossa evolução. E daqui para lá? Será que estamos tendo as boas atitudes, os bons pensamentos, para que possamos estreitar esse elo, esse relacionamento, esse laço? Então devemos parar para analisar toda essa questão. Gostaria desse primeiro momento, né, tentamos falar um pouco sobre o que é fé, como ela deve ser entendida, desmistificando essa questão de crença religiosa e colocando
Que fé é uma confiança, um relacionamento de Deus. Agora a gente vai comentar um pouquinho da passagem de Jesus nesse capítulo. Vou pegar o evangelho aqui. Capítulo, então, 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé. E a gente vai comentar um pouco dessa passagem. Ele diz, quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. É interessante a gente comentar essa primeira parte dessa passagem, por quê? Porque quando Jesus fala que aqueles, discípulos poderiam fazer, ele vai dizer também um pouco mais na frente, que ele poderia ter as mesmas atitudes, só que os discípulos tentaram curar aquele filho, né? E os discípulos não conseguiram. E Jesus disse que se eles tivessem a fé, e a gente vai dizer aqui um pouco na frente, a fé do tamanho do grão de mostarda, que ele diz uma palavra figurada. Então, ele quis dizer o quê? Se eles tivessem um relacionamento com Deus, olha só que interessante. Se eles tivessem um relacionamento estreito com Deus, eles poderiam fazer as mesmas atitudes que Jesus fazia. Vamos lembrar que Jesus é um espírito crístico, né? É o mestre planetário, o governador do nosso planeta Terra. Mas, no planeta dele, ele passou também por dificuldades, por problemas, só que Jesus é um espírito muito mais antigo que nós, né? E já chegou ao nível crístico de ser um líder planetário. E ele nos fala que se tivéssemos a fé no tamanho do grão de mostarda, que a gente vai ler posteriormente, a gente poderia ter as mesmas atitudes que ele teve, de curar aquele filho. Então ele quis dizer que se a gente tivesse o relacionamento, olha que interessante, com Deus estreito, a gente poderia fazer essa cura. A gente vai entender o porquê que a gente poderia também ter essa atitude. E ele completa, os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Olha que interessante. Porque os discípulos que estavam andando com Jesus pensavam que também poderia. E ele disse, e ele vai dizer também que eles poderiam ter essa cura, mas eles não tinham a fé. Eles não tinham esse relacionamento com Deus estreito. O que quer dizer? Eles não tinham um trabalho íntimo, porque eles pensavam que, estando ali com Jesus, eles poderiam fazer as mesmas atitudes que Jesus tinha. Só que o despertar da consciência, só que o trabalho íntimo, ele é individual. Então eles pensavam que faziam as mesmas coisas, só que, peraí, para eu ter esse relacionamento com Deus, eu preciso trabalhar o meu íntimo, as minhas dificuldades, as minhas mazelas. E Jesus conclui, respondendo-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transportar-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando ele quis dizer a questão da montanha, é a montanha da dificuldade, é a montanha dos nossos problemas, dos nossos vícios, do egoísmo, da ociosidade, da perversão, da vaidade, do ciúme. Então, nesse despertar da consciência, nesse trabalho íntimo, que é um trabalho difícil, árduo, devemos sempre remover, transportar essas montanhas, que tem essa atitude de montanha, de se fixar em nossas vidas, devemos remover para que possamos sempre nos colocar o mais próximo com o relacionamento com Deus. E o que é relacionamento com Deus? O poder da fé. Então ele quis dizer que se estivéssemos num trabalho íntimo, num trabalho árduo, num trabalho
que é muito difícil, mas vencendo os nossos vícios, as nossas mazelas, poderíamos fazer o mesmo. Por quê? Porque nisso vai remover aquelas montanhas de vaidade, de ciúme, de dificuldade interna, e eu poderia estreitar o meu relacionamento com Deus. É interessante que, naturalmente, aquelas pessoas que foram curadas por Jesus iriam ser curadas porque Jesus era um exímio movimentador de energia. É igual uma mãe, né, que vai pegar, tá com um filho ali em dificuldade, gritando, né, com muita dor, em sofrimento, faz uma oração, não tem mais nenhum recurso para dar. Faz uma oração, pega um copo de água e dá para o filho. E aquele filho melhora. O que ela fez? Ela movimentou, né, aquelas energias com a fé dela e entregou. Por quê? É interessante da gente falar sobre um pouco disso, né? Porque estamos num contexto material do fluido cósmico universal, né? A energia que os espíritos eles manipulam pelas vontades, né, pelos desejos, pela questão de atração e movimentação, ela é transformada, como Jesus fez, ela é transformada numa energia curativa, numa energia revigorante, calmante. É igual aquela pessoa que a gente está conversando, que a gente está abraçando, e a gente não quer deixar ela embora porque deixou aquela energia gostosa, né? Aquela energia tranquila. E nós também podemos trabalhar essa energia em nós. Como? Com o nosso trabalho íntimo. Por quê? O fluido cósmico universal está aí, estamos no contexto material dele, vamos, né, absorver e transformar ela em energia curativa. É igual o que acontece com as nossas reuniões com passe, né, com a fluidoterapia. Então devemos sempre estar nesse trabalho, porque podemos sim ter essa atitude de emanar energia curativa a uma outra pessoa, dependendo do nosso trabalho. Só às vezes da nossa vontade, do nosso pensamento, né, em trazer boas energias para aquela pessoa, é uma energia curativa, é uma energia calmante, revigorante. Vamos lembrar que o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz com o Chico, nos traz que dependendo dos nossos pensamentos, que dependendo das nossas atitudes, vamos estar colocando em nosso íntimo pensamentos remédios e pensamentos venenos. Cabe a nós escolher se a gente quer se curar ou se a gente quer se envenenar. Então, devemos sempre estar nesse trabalho, né, de alimentar pensamentos positivos, de atitudes boas, para que possamos sempre atrair, absorver essa energia que está em todo lugar e transformar ela em energia positiva, como diz no item 5 desse capítulo. Né? Então é interessante a gente falar sobre um pouco, que lá na Gênesis, no capítulo 2, chama Natureza e Propriedades dos Fluidos, lá no item Elementos dos Fluidos, traz que o fluido cósmico universal ele é matéria elementar primitiva, que transformada pode ser colocada como em variedades da nossa natureza. Olha que interessante, que quando o fluido cósmico universal ele é transformado, dependendo do nosso pensamento, da nossa atitude, ele pode ser empregado em diversas, uma variedades múltiplas da nossa natureza. Então podemos sim, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, como está o nosso dia a dia, como estão as nossas convicções, ter, né, essas energias boas e conseguir emanar num abraço, numa conversa, num conselho, essas energias calmantes e revigorantes. Mas dependendo do nosso trabalho íntimo, que nesse trabalho íntimo vai estar juntamente com o relacionamento com Deus. Beleza? Então, a gente falou sobre a questão do capítulo, vamos falar sobre um pouquinho do sofrimento e os problemas perante a nossa fé, né? Porque é interessante que a gente vai falar aqui um pouco, devemos sempre intensificar a nossa fé nos problemas e nos sofrimentos. Tem uma mensagem que eu vou ler aqui para vocês rapidinho, no livro Pão Nosso, capítulo 9, Homens de Fé, que ele diz: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Então Jesus classifica que os discípulos dele é aquela pessoa que ouve e pratica o seu ensinamento. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante
as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Olha que interessante, né? Ele diz aqui, Emmanuel nos traz nesse livro, que o trabalho é muito importante. Não só, né, a absorção de ensinamentos, a absorção das escritas do Evangelho, do próprio Evangelho, né, das palavras do Cristo, mas sim a prática dele. Ele diz que o homem de fé não pode ser considerado aqueles palavrosos da boca para fora, aquele que só fala e não tem atitude de reforma íntima. Por que isso? Porque é muito fácil a gente ter relacionamento com Deus. O que é relacionamento com Deus? Poder da fé. Então é muito fácil a gente ter fé, ter esse relacionamento com Deus, num momento tranquilo, num momento sem dificuldade. Mas e no momento com dor? Mas e no momento de sofrimento, de problemas, de perdas na família, de dificuldade financeira e entre outras? Estamos estreitando mesmo assim o nosso contato e relacionamento com Deus? Porque é nesse momento que devemos intensificar esse contato com Deus, né? Essa aproximação com Deus, né? Não, porque ter fé, né, no centro espírita, quando está todo mundo naquela comunhão, naquela energia boa, é muito fácil. Mas e quando a gente está num problema? Quando a gente está numa dificuldade? E quando a gente encara uma perda familiar? Como está o nosso contato, o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente coloca, né, a culpa em Deus? Ou a gente faz até mesmo, né, a parte de Deus para um relacionamento? Primeiro precisa de nós e de Deus. E de Deus faz sempre o melhor para nós. E às vezes a gente quer fazer a nossa e de Deus. Tipo assim, Deus, você podia fazer isso para mim, porque isso, né, eu vou ficar muito feliz. Vai ser muito bom para minha evolução, né? E ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe de quais são as nossas necessidades. Então, não devemos também colocar como um castigo divino. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos e ver todas as características, os atributos de Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então não vai ter injustiça para aquelas atitudes que está acontecendo comigo, aqueles problemas, aqueles sofrimentos. Não, são situações que um dia plantamos que hoje estamos colhendo. Vamos ver lá que os sofrimentos são grandes aprendizados, né? Devemos tratar o nosso sofrimento como nosso professor, porque às vezes ele faz aquela dorzinha para nos lembrar que devemos melhorar, nos aprimorar numa situação. Vamos ver que como eu encaro a minha dificuldade, o meu sofrimento, vai estar de acordo com a adoração dele. Lá no Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5, no item 14, motivos da resignação, vai ver que dependendo da minha atitude, né, perante aquele problema, se eu tenho aquela atitude de alimentar aquele problema, se eu tenho aquela atitude de remoer aquela dificuldade, aquele sofrimento vai ter muito, muito mais tempo, né? Porém, se eu tenho uma atitude de ver que o sofrimento é um trampolim para a minha evolução, que eu devo passar por cima dele aprendendo, que eu vejo o sofrimento e não paro por ali, vejo que é uma dificuldade que eu tenho que passar e tentar sublimar, a duração é muito menor. Lá na questão 1004, o Livro dos Espíritos, nos diz que a duração do sofrimento está de acordo com a percepção e a reparação do espírito. Então, tipo assim, vai depender do tempo. Se eu encaro aquele sofrimento como aprendizado, aquele sofrimento vai ser menos intenso e menor. Então devemos estar atento. Como está o nosso relacionamento com Deus, o poder da nossa fé, né? Perante os problemas, perante os sofrimentos. Porque na ausência da dor é muito fácil. Mas e quando dói o nosso calo? E quando dói a nossa ferida? Né? Como está o nosso relacionamento com Deus? Né? E é interessante que a interpretação, né, dos problemas é primordial, vamos dizer assim, para o combate desse problema. Porque se eu interpreto que problema é aquilo que eu plantei e estou colhendo, eu tenho uma outra percepção. Tenho um prognóstico muito melhor, vamos dizer assim. Lá no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo, ele diz que devemos agradecer, ter gratidão em 3 momentos. Agradecer o bem que acontece conosco,
agradecer o mal que não nos acontece. E por último, sabe o que é? Terceiro nível, agradecer o mal que acontece conosco. Lucas, como assim agradecer o mal? Sim, agradecer o mal. Primeiro a gente tem que ver o que é mal, né? A gente tem que vir num prisma espiritual, numa visão panorâmica. O que é mal para nós? O que é o sofrimento para nós? O que é a dor para nós? Não é uma passagem interessante e essencial para que possamos aprender? E vamos ver que Deus, ele é soberanamente justo e bom e não há injustiça? E a lei de causa e efeito é uma lei perfeita, é uma lei divina? Então estamos colhendo às vezes o que plantamos. Então que possamos colher da melhor forma possível, né? Que possamos hoje plantar situações benéficas e não mais colher pensamentos equivocados e nem atitudes. Então devemos estar sempre atentos a como está a minha fé perante essas dificuldades, né? E vamos ver que no dia de hoje não tem como mais ter uma fé cega, né? Uma fé vacilante, vamos dizer assim. Devemos sempre ter uma fé raciocinada, de uma via de conscientização, né? Não acreditar que o que o outro fala ou a gente ouviu dizer de alguma coisa, mas estudar e ver se aquilo tem um pensamento lógico, coerente. Porque quando a gente estamos tendo um pensamento lógico, sem equívocos, né, com coerência, estamos trabalhando a fé raciocinada, né? E vamos observar também que lá em Lucas capítulo 7, Jesus enaltece a fé de um centurião. E ele não enaltece a fé de muitas pessoas. Do que eu sei, se eu não me engano, a mulher de Samaria e o centurião. E essa passagem é muito interessante. Por quê? Porque essa passagem nos coloca um sentimento de que, primeiro, a posição daquele homem. Ele era um centurião. Ele era o líder de vários soldados, de uma centúria, né? Tinha uma posição, assim, notável em Roma. E, num querer que o servo dele se curasse, foi até Jesus e perguntou a alguns judeus se poderia trazer Jesus até ele, né, para curar aquele servo. E quando Jesus foi até ele, ele diz: Jesus, mestre, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Com uma ordem, eu tenho certeza que esse servo vai ser curado. Porque eu, pequeno que sou, né, uma pequena ordem as pessoas acatam, imagina o Senhor com o seu tamanho. Olha que interessante. Porque depois Jesus enaltece a fé daquele centurião. Ele diz que a fé que ele tem, né, naquela região, ninguém tinha. E olha que ali tinha os doutores da lei, né, os líderes do sinédrio. Interessante, porque ali o centurião entendeu o que é relacionamento com Deus. Como devemos, né, levar esse relacionamento com Deus, essa confiança total. Ele diz que, Senhor, você não precisa nem entrar, porque eu não sou digno da entrada na sua casa. Mas, com uma ordem, eu tenho certeza que esse meu servo, ele vai ser curado. Olha que interessante como esse centurião teve esse relacionamento, essa fé, essa confiança, né, em Deus e em Jesus. Olha que interessante, né? E vamos ver que a fé inabalável, que é alguns itens depois desse capítulo, é uma fé na qual se resume no pensamento lógico e também num coração amoroso, o que define, né, uma fé inabalável. Então, devemos sempre, meus irmãos, trabalhar a fé raciocinada. E em muitas situações que colocamos o nosso relacionamento com Deus, vamos às vezes querer fazer a parte dele. Mas, Lucas, como assim? Porque às vezes colocamos algumas necessidades para nós que não são necessidades do Espírito. São pensamentos ilusórios, né? São pensamentos assim que a gente pensa que vai ser muito importante para nós. Olha, vamos fazer uma reflexão. Quanta coisa que a gente achou que era tão essencial para a nossa evolução, para o nosso trabalho e tal, e não é, né? Então vamos ver que muitas coisas trazemos também de alguns reflexos da nossa infância. Outra questão é que colocamos a nossa fé em situações bem equivocadas. Nos colocamos sempre, né, e projetamos
para algumas pessoas ao nosso convívio, principalmente as crianças, filhos, netos, seja o que for, que eles devem sempre estar no verdadeiro combate, conflito, né, numa competição. E não é bem assim, né? Porque se queremos, né, projetar para alguém, ou nos projetar que devemos sempre ser o primeiro colocado, o primeiro lugar, seja onde for, mas todos nós somos diferentes, como alcançar o primeiro colocado? Somos todos no mesmo nível, né, evolutivo, estamos no planeta de provas e expiações. Então não devemos alimentar a competição, né, seja comigo, com os filhos, com os netos, seja com o que for, mas sim a competição interna. Não a competição com o meu próximo, sendo que somos diferentes, mas uma competição interna de vencer os nossos obstáculos, de vencer os nossos vícios, né? De vencer aqueles pensamentos vacilantes, aqueles pensamentos perversos, aqueles pensamentos que não nos colocam na estrada com Jesus, que é a estrada da perfeição, né? Então devemos sempre alimentar essa competição, mas essa, né? Não aquela que devemos sempre projetar para aquela criança, para aquela outra pessoa, que ela deve ser primeiro colocado, o primeiro lugar, seja onde for e como for, né? Porque às vezes pode até ali emitir um trauma para aquela criança dela não ter conseguido essa situação. Então devemos ter em nossa consciência e devemos trabalhar a nossa competição interna, nosso trabalho íntimo, porque aí sim é uma competição difícil, mas nessa devemos sempre estar em primeiro lugar, vencendo as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. Beleza? E é interessante, meus irmãos, que falamos sobre o emprego da fé, como trabalhar a fé raciocinada, o que é fé, né? Como que devemos nos relacionar com Deus, nesse relacionamento que é o poder da fé, nos coloca sempre com intimidade com Deus, porque Ele nos dá o melhor e devemos sempre abraçar esse relacionamento com o nosso melhor também. E devemos trabalhar a nossa fé com obras. Está lá em Tiago, capítulo 2, no verso 17, que a fé sem obras é uma fé morta. Olha que interessante. É interessante por quê? Porque a gente deve ter, né, uma confiança em nós, uma autofé, vamos dizer assim, a fé humana nas nossas realizações. Devemos ter a fé em Deus e devemos nos movimentar, né? Devemos querer remover essa dificuldade, esses problemas. Não devemos só aceitar a dificuldade ou o sofrimento, mas resignar, ver que não está legal, ver que aquela atitude não foi legal, aquele pensamento não foi legal, e tentar se retratar, perdoar, pedir perdão, tentar remover aquele quadro de sofrimento, aquele quadro doloroso. Se eu espetei o meu dedo num espinho, numa roseira, eu não posso só aceitar que aquele espinho fique eternamente no meu dedo, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir lá e resignar, tirar aquele espinho do meu dedo. Eu sei que está doendo, mas eu já tive aquele trabalho que vai daqui a pouco remover aquela dor, né? Então devemos ter a nossa fé com obras. Porque lá com a hemorroísa, né? Aquela mulher que tinha aquele sangramento e tal, ela se movimentou. Numa multidão, ela disse que só encostar nas vestes, na orla das vestes do Cristo, ela poderia ser curada. É interessante que orla é a barrinha, uma barrinha azul nas roupas daquelas pessoas, que lembrava para eles não se remover das leis divinas. Olha que interessante, né? Então ela se movimentou. Ela não ficou parada esperando, Jesus vem aqui, vai me curar. Não, ela foi no meio de todo mundo e só tocou nas vestes do Cristo e ali foi curada. Olha que interessante. Então devemos nos movimentar, não devemos estar estáticos, não devemos, se a gente viu uma porta fechada, não devemos esperar que caia do céu uma nova chave, mas levantar e procurar uma nova entrada, uma nova chave. A espiritualidade nos coloca sempre em movimento, né? A espiritualidade nos coloca sempre para nos movimentar e ver aonde que eu posso melhorar, me aprimorar, né? Então devemos sempre estar atentos a essa situação. E meus irmãos, já finalizando o nosso estudo, eu gostaria de ler, né, para vocês uma mensagem do Fonte Viva
chama Obreiros Sem Fé. Ela diz basicamente assim: em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo, devota-se determinado empreendimento de caridade e abandona de início murmurando. Para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar os benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. E por aí vai, se coloca a mensagem por inteira. O que eu quis dizer, mostrar nessa situação? Né? Que em meio dessa pandemia, dessas dificuldades, não devemos perder a nossa fé. Não devemos, mais uma vez, lembrando, sendo repetitivo, sobre fé é o relacionamento com Deus. Não devemos nos distanciar desse relacionamento, porque Deus está e sempre será fiel a nós, como diz Paulo em sua carta. Porque Deus estará sempre fazendo o melhor para nós. E essa transição e toda essa dificuldade que estamos apresentando, aparentemente podemos pensar, né, que estamos no fim, né, que estamos, né, muito ruim, que a situação é muito ruim planetária. Mas é uma modificação do nosso planeta, para que ele possa atingir características melhores e que para isso nós não perdemos a fé. Não perdemos o relacionamento com Deus, estreitando sempre, nos aproximando, nos colocando perto, para que possamos, juntamente com o nosso planeta, caminhar. Lá em Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 14, no verso 22, ele diz: tens fé a ti perante a Deus. O que quis dizer? Tens fé em nós. Tenha fé na nossa realização, em nossa confiança. Tenha fé de que devemos sempre lutar para desvencilhar, para remover qualquer tipo de dificuldade, de problema, de sofrimento. Devemos sempre alimentar essa autoconfiança, essa autofé, não com ar de vaidade, mas com ar de resistência, mas com um relacionamento com Deus. Por quê? Vinculada com essa fé em Deus, vamos entrar nas finalidades evolutivas juntamente com o nosso planeta. Para finalizar, meus irmãos, quero ler uma mensagem de Meimei no livro Cartas do Coração pelo Chico, que ela diz basicamente, o título: Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilhe a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que possamos sempre estreitar o contato, o relacionamento com Deus. Que possamos fazer a nossa parte nesse relacionamento a Deus, nessa posição, nós e Deus. Que possamos sempre trabalhar, sempre fazer com que esse trabalho seja, que é difícil, que é árduo, mas que possamos sempre alimentar essa competição interna de que eu posso e de que eu vou vencer os meus problemas e os meus sofrimentos. Porque eu sei que, como Paulo diz em sua carta aos Coríntios, ele é fiel, ele nos dá o melhor e que possamos retribuir, porque nesse relacionamento deve ser uma energia mútua,
e que possamos sempre trabalhar para que prossigamos e caminhemos com o planeta rumo à regeneração, alimentando sempre o relacionamento com Deus, o poder da nossa fé. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, um grande abraço energético em todos os ouvintes. Um grande abraço, fique em paz.